galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da primeira carta aos Coríntios, aqui na Bíblia de Estudo Max Lucado, versão NVI. Vamos à marcação aqui. Deixa eu ver uma coisa. É o capítulo 12, a nota lateral e Jesus ao longo da Bíblia aqui, ó. Então vamos lá. Capítulo 12, os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Diversidade na unidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda,
os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Vamos aqui para a nota lateral. Lições para a vida. Localize-se. Os coríntios comparavam dons espirituais e ministérios. Classificavam o valor de uma pessoa para a igreja com base em seus dons. Observe. Embora a igreja seja um corpo universal, a capacidade e os dons de cada cristão são únicos. Podemos alcançar a unidade apreciando diferentes capacidades dos outros e compartilhando as alegrias e tristezas deles. Medite. Nosso Criador dá tarefas às pessoas, a cada um de acordo com a sua capacidade. Mateus 25:15. Quando Deus chama, Ele capacita. Olhe para seu passado. O que você fez constantemente de bom? O que gostou mais de fazer? Coloque-se no cruzamento de suas afeições e sucessos. Então encontre sua singularidade. Você tem um chamado em comum para uma vida em comum. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 1 Coríntios 12:7. Esta preciosa palavra contraria a desculpa tão frequentemente ouvida: eu não tenho nada a oferecer. Por acaso o apóstolo Paulo disse: a manifestação do Espírito é dada a alguns de nós? Ou a manifestação do Espírito é dada a poucos de nós? Não. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Chega desta autorreprovação: eu não consigo fazer nada. E chega de seu oposto arrogante: eu tenho de fazer tudo. Não, você não tem. Você não é a solução de Deus para a sociedade, mas uma solução na sociedade. Imite Paulo, que disse: não nos gloriemos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou. 2 Coríntios 10:13. Esclareça a sua contribuição. Não se preocupe com as habilidades que você não tem. Não cobice as qualidades que os outros têm. Apenas extraia a sua singularidade. Por essa razão, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. 2 Timóteo 1:6. E haja assim para fazer algo importante para Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. O ar que você acabou de respirar foi Deus quem deu. O sangue que acabou de pulsar em seu coração, reconheça que essa é uma bênção de Deus. O ponto de vista pelo qual você lê e o cérebro com o qual processa tantas informações, ambos foram dados por Ele. Tudo vem dele e existe para Ele. Nós existimos para mostrar Deus, para exibir sua glória. Nós servimos como telas para as pinceladas divinas, como papéis para a caneta de Deus, como solo para suas sementes, como vislumbres de sua imagem. Aplique. Você é único. Deus criou você para mostrar a glória dele. Você às vezes sente que não tem nada a oferecer. Peça a Deus para mostrar a você do que o equipou e o que quer que faça. Ok? Vamos lá? Jesus ao longo da Bíblia. Nele, tá errado aqui, ó, faltou um S. Nele somos um. Houve algum tipo de jogo de dados ao pé da cruz. Fico me perguntando como essa cena deve ter parecido a Jesus, ao olhar para baixo, para além de seus pés sangrentos, vendo o círculo de jogadores. O que pensou? Que emoções sentiu? Deve ter ficado surpreso. Ali estavam alguns soldados comuns, testemunhando o evento mais incomum do mundo, e nem sequer sabiam disso. No que se refere a eles, era apenas outra manhã de sexta-feira e ele não passava de outro criminoso. Vamos depressa.
É minha vez. Está bem, está bem. Esta jogada é pelas sandálias. Jogando dados para ganhar as coisas de Cristo. Cabeças e olhos baixos. A cruz esquecida. O simbolismo é surpreendente. Você está percebendo? Ele me faz pensar sobre nós, os religiosos, os que reivindicam a herança da cruz. Estou pensando em todos nós, cada cristão na terra, os cheios de si, os permissivos, os estritos, os simples, a igreja superior, a inferior, a cheia do Espírito, os milenistas, os evangélicos, os políticos, os místicos, os cínicos, roupas cerimoniais, colarinhos, ternos de 3 peças, nascidos de novo. Estou pensando em nós. Estou pensando que não somos muito diferentes daqueles soldados. Sinto dizer isto. Nós também jogamos ao pé da cruz. Competimos para obter membros. Brigamos para conseguir posição. Oferecemos juízos e condenações. Competição, egoísmo, ganho pessoal. Tudo está ali. Não gostamos do que o outro faz e pegamos então a sandália que nos coube, saindo arrufados. Tão perto da madeira, mas tão longe do sangue. Estamos tão próximos do acontecimento mais extraordinário do mundo, mas agimos como jogadores comuns reunidos em grupos que se provocam e brigam por causa de opiniões tolas. Quantas horas de pregação foram utilizadas falando de coisas triviais? Quantas igrejas caíram em agonia por causa de detalhes? Quantos líderes selaram suas irritações favoritas? Lançaram na batalha contra irmãos a respeito de questões que não valem nem a pena discutir? Tão perto da cruz, mas tão longe de Cristo. Especializamo-nos em campanhas. Estou certo. Escrevemos livros a respeito do que o outro faz de errado. Tiramos diploma nos mexericos e nos tornamos peritos em desvendar fraquezas. Dividimos-nos em pequenos grupos e então, Deus não permita, dividimos-nos novamente. Nossas diferenças dividem tanto? Nossas opiniões são tão obstrutivas? Nossas paredes tão largas? É assim impossível encontrar uma causa comum? Que todos sejam um. Jesus orou, em João 17:21. Não em grupos de 2000, mas em um. Uma igreja, uma fé, um Senhor. Não batista, metodista ou adventista. Apenas cristãos. Nenhuma denominação ou hierarquia ou tradições. Apenas Cristo. E é isso, gente. Terminamos aqui a leitura do capítulo 12. E amanhã a gente volta, dando continuidade aqui na leitura da primeira carta aos Coríntios. Eu espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.